para que você realmente entenda o poder que tem isso daqui. Nossa, chega a arrepia, porque é de fato impressionante o conhecimento que você vai agregar depois de terminar esse vídeo aqui. Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Hoje eu vou fazer uma conversa com você sobre dois assuntos que, se você entender isso daqui, cara, a sua vida vai mudar da água pro vinho, porque isso daqui é simplesmente a resposta para, eu não vou dizer 100% das perguntas, mas assim, você pelo menos vai ter 98% de chance de melhorar a sua vida, de viver melhor, de saber quem você é, de conquistar seus objetivos, de atrair dinheiro, de atrair prosperidade e ser feliz e, enfim, parece tudo muito, né? Nossa, o cara vai dar a resposta, vai entregar o ouro nesse vídeo. Mas é isso, porque eu vou juntar para você dois assuntos. Esse aqui, lei da atração, tá? Com esse daqui, inteligência espiritual, né? Espiritualidade. Por que que isso é, assim, é muito rico? Porque, primeiro, você vê aí vários vídeos na internet, tem muita explicação muitas vezes, mas nada muito prático. E eu sempre faço meus vídeos trazendo as explicações e dou exemplos práticos, falo também da minha história, como eu compartilho aqui com vocês. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu estou evoluindo, estou construindo minha vida, e eu sempre uso o que eu já conquistei até agora, e também estou construindo muito mais. Estou aqui compartilhando tudo que eu leio aqui nesses livros, tudo que eu estudo, que eu me aprofundo, que eu vou praticando, que muitas vezes também alguns conhecimentos não estão nos livros, mas que eu tenho insight, porque essa é uma questão de dom espiritual, então às vezes você tem alguns pensamentos, enfim, já fiz alguns vídeos explicando sobre isso, tá? Dons espirituais. Então por isso que eu sempre falo, assistam os outros vídeos, porque você vai aprender, você vai evoluir mentalmente e espiritualmente, junto comigo, beleza? E assim, voltando na questão dos vídeos que tem pela internet, as pessoas às vezes falam de um assunto, um dos dois, né, lei da atração ou espiritualidade, e você não tem algo muito palpável, você não tem muita prática, tipo, você entende, mas fala assim, tá bom, o que que eu faço? Então eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu escrevi aqui, né, como eu sempre roteirizo meus vídeos, faço tudo com muito cuidado, para que seja um conteúdo de excelência, e para que você realmente entenda o poder que tem isso daqui. Nossa, chega a arrepia, porque é de fato impressionante o conhecimento que você vai agregar na sua vida depois de terminar esse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar explicando um de cada vez, certo? Vamos começar explicando o que é a espiritualidade e depois a lei da atração, beleza? E a gente vai depois falar o que acontece com uma pessoa quando ela só tem um lado desenvolvido, que é a espiritualidade, ou então quando ela só tem a lei da atração muito bem desenvolvida, e o ideal é juntar os dois, né, que é o que eu tô comentando aqui pra você, que é, cara, a resposta pra muitas coisas na sua vida. Você vai terminar esse vídeo aqui, você vai ficar refletindo o resto do dia, o resto da noite, sei lá, o resto da semana, porque, e é isso que eu, inclusive, indico pra você pensar. Mas enfim, vamos lá, né? Senão eu também não começo, fico... gosto de falar, né? Mas vamos lá. Espiritualidade. A espiritualidade, ela tá mais ligada com a alma, certo? Com a conexão divina, a conexão com Deus, certo? A sua essência interior, o seu propósito, inteligência emocional e a sua mentalidade, tá? A espiritualidade, ela também tem algumas ferramentas que você vai evoluindo ela por meio da oração, de como você medita, de como você trabalha a sua fé, como você trabalha essa conexão com o divino mesmo, certo? Com Deus. E eu já falei muitas coisas aqui também sobre como você melhora a sua espiritualidade, rotinas, rituais espirituais, certo? Já citei muitas vezes para vocês que orar não é simplesmente falar um negócio decorado e
sabe? Não, você precisa sentir, precisa estar o seu coração ali, enfim, né? E tudo isso você vai trabalhando a sua espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela diz muito respeito no sentido de como você é, certo? É a sua alma, é a sua essência. No que você é bom de fazer? O que você gosta? O que você não gosta? Você gosta de viajar? Você gosta de ficar assistindo série? Você gosta de esporte? Você é uma pessoa competitiva? Enfim, né? Quando a gente fala da espiritualidade, isso está muito conectado realmente com o seu mapa astral, entende? Com o seu signo, com a pessoa que você é, entende? Então, você muitas vezes tem uma essência que você é bom com música. Você tem uma facilidade com música, sabe? Você nem faz aula direito e você já consegue reconhecer às vezes uma nota, tem uma leve interpretação assim das coisas, mas já sabe quando tem alguma coisa desafinada, alguma coisa que está errada e você nunca estudou, mas é o que? É um, é uma aproximação natural, entende? É um conhecimento natural. Tem gente que gosta de dar aula, por exemplo, de ensinar. É uma das coisas que eu venho desenvolvendo e eu sempre escutei desde os meus primeiros trabalhos no mundo corporativo que quando eu ajudava as outras pessoas que eram novas na área, eu ia explicar, as pessoas falavam, nossa, você explica muito bem, não tenho nenhuma dúvida, assim, sabe? Então, tem as pessoas que naturalmente já têm uma boa didática, já tem uma boa forma de se expressar, já tem uma boa oratória, certo? Não que não possa fazer um curso e melhorar, mas é a mesma coisa da música. Não que não possa fazer um curso de música e melhorar, mas que naturalmente ela já tem uma pegada para esse ramo da vida, para essa área, entende? E aí assim vai. Então a espiritualidade está muito conectado inicialmente com quem você é, certo? Quais são os seus propósitos, o que você gosta de fazer, né? E de você também, eu falei aqui muito sobre inteligência emocional, né? Porque a espiritualidade vai dizer o seguinte: não é sobre o que acontece na sua vida, é o como você reage. Então, espiritualmente falando, você vai ter situações na sua vida que você sempre vai ter uma forma de pensar, uma forma positiva, uma forma negativa. Isso já entra um pouquinho na lei da atração, mas vamos tentar, né, manter bem dividido esses assuntos para não mesclar. Mas quando você entende que algumas situações estão ali para te fazer evoluir, isso para sua espiritualidade faz uma enorme diferença. Porque você entende o que aconteceu de errado, como que você pode se comportar, enfim, situações, pessoas, lugares, entende? E aí você aprende a se cuidar, aprende a ter um relacionamento com Deus, aprende a ter uma conexão com o divino, aprende a ouvir seu coração, né? Parece muito, né, cinema, teatral, né? Parece um negócio meio que não é tangível o que eu tô falando, mas é exatamente você entender que a espiritualidade fala com você por meio dos dons espirituais. É o que eu comentei, já fiz alguns vídeos aqui com relação a isso. Então eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, tá? Sabe aquela pessoa que fala que tem uma forte intuição? Então, como é que você explica a intuição? Entendeu? A pessoa só teve uma intuição por conta de alguém que ela conheceu, falou, essa pessoa é meio estranha, hein? Ou então, putz, essa pessoa eu me sinto bem com ela tem uma energia legal, né? Que as pessoas meio que, agora todo mundo tem energia legal ou todo mundo é estranho. As pessoas meio que começaram a falar isso abertamente, mas não é simples assim para você sentir isso de fato. Lugares, né? As pessoas entram em alguns lugares, nossa, esse lugar aqui meio estranho. Outros lugares, tipo, me sinto tão bem quando eu vou lá, sabe? Então por isso que muitas pessoas gostam, por exemplo, de ir na igreja, sabe? Se sentem bem, acolhidas, uma energia que conforta elas. Outros dons espirituais, não tem aquela pessoa que sonha, tem aquele sonho vivido e ela fala, meu, sonhei tal coisa e daqui a pouco aquilo acontece, sabe? Então, sonhos. Você tem pessoas, que já é um pouco do meu caso, que você recebe respostas prontas do nada. Por exemplo, putz, eu preciso
fazer ter uma ideia para fazer um vídeo sobre lei da atração. O que eu vou falar sobre lei da atração? Sei lá, aí começa a vir assim, ó. Aí nossa, e vem de uma forma que você sabe que não foi você pensando, sabe? Às vezes eu pensei isso, né? Deixa eu explicar melhor. Às vezes eu peguei e falei assim, putz, eu preciso selecionar temas para vídeo da lei da atração, beleza. Aí fui fazer minhas coisas, fui arrumar a casa, fui treinar. Às vezes no meio do dia, no trabalho, vem assim, ó, por que você não fala sobre XPTO? Vem de uma forma clara, limpa, sabe? Você só vem na sua mente, assim, e você, nossa, aí normalmente eu anoto, mas por mais que eu anote também é algo que eu não esqueço, né? Nossa, veio aquele pensamento certeiro, cirúrgico sobre o que eu precisava, entende? E às vezes é para várias outras situações. Às vezes você tem uma decisão difícil na sua vida, né? O que eu faço? Compro uma casa, compro um apartamento, guardo dinheiro, compro um carro. Aí você, enfim, dá um tempo para você pensar e do nada vem uma resposta assim, ó. Então são guias, sabe? São dons espirituais que as pessoas evoluem e que eu aprendi lendo um pouco daquele livro ali e que você vê muitas pessoas tendo esses dons por meio do amadurecimento espiritual, por meio de um nível de consciência maior, por meio de uma espiritualidade evoluída, né? Então não é todo mundo pode, obviamente, evoluir para este caminho, certo? Mas, obviamente, precisa de dedicação, de tempo, e a gente pode sempre lembrar do nosso maior líder espiritual que a gente já teve, que foi Jesus, né? O cara curava, o cara tinha visões, sabia quem estava traindo ele, enfim. Então, se você for ver, ele foi o maior líder espiritual que a gente teve, né? Beleza, espiritualidade de fato é um pouco mais difícil de comprovar, vamos dizer assim, certo? E agora a gente vai para a lei da atração. A lei da atração já é o oposto, certo? Do ponto de vista de comprovação, porque a lei da atração ela é comprovada cientificamente. Quando a gente fala de lei da atração, a gente fala primeiro de níveis subatômicos, certo? Átomos. A gente fala sobre prótons, elétrons, nêutrons, matéria, física quântica. Então, isso é comprovado, certo? Somos energia, somos vibrações, né? Isso é comprovado cientificamente. Então, a gente comprova a vibração de um instrumento, a gente comprova a vibração de um som, a gente comprova a energia que tem nas coisas físicas, certo? Então, se a gente colocar lá numa visão atômica, a gente vê lá as partículas se mexendo, certo? Então você tem lá a formação dos átomos, né? E a lei da atração se inicia nisso, porque você tem as vibrações positivas e negativas, certo? O que são essas vibrações positivas e negativas? É a forma que você vibra, a forma que você tem a sua energia de acordo com o que você está sentindo. Então, se você se sente triste, se você se sente magoado, se sente com raiva, são vibrações negativas, né? E, por outro lado, se você está feliz, se você está alegre, se você está vibrante, acorda feliz com a vida, acorda com aquela energia lá em cima, você está vibrando de forma positiva, né? E quando a gente fala realmente aqui da energia vibracional, que é a lei da atração, a gente fala muito que semelhante atrai semelhante. Então, o que você vibra, você está atraindo para a sua vida, certo? E aí você tem aqui também o ensinamento que eu já passei para vocês da escala de Hawkins, né? Que tem todas as frequências, todos os hertz lá mostrando se você vibra no amor, se você vibra na tristeza, na ansiedade, na iluminação, na paz, enfim. Então isso é um guia e que você parte desse princípio para entender o poder dos seus pensamentos, o poder que tem as suas crenças, sabe? Aquela pessoa que fala assim, não, eu não vou jogar na loteria porque isso aí não funciona. Aquela pessoa que fala assim, não, eu não vou conseguir ter um corpo legal porque, pô, minha família é genético e todo mundo é gordinho e eu não vou conseguir. Ah, eu não vou ser milionário porque, pô, minha cabeça é de pobre e não sei o quê, e eu não consigo abrir um negócio, e eu não tenho tempo, e, enfim, crenças,
que limitam as pessoas, certo? E por isso que você tem muitas vezes aquelas pessoas que só reclamam, e essas pessoas que só reclamam só acontece coisa ruim com elas, sabe? Entende? Aí elas estão o quê? Vibrando nessa frequência e atraindo isso para elas, entende? Você é aquela pessoa que enxerga que só tem criminalidade na sua cidade, que é o trânsito que atrapalha, que é o preço das coisas que tá tudo muito caro, que é a política que não sei o quê. Cara, você tá ressoando essas energias negativas e tudo volta para você, entende? Então a sua realidade, a sua visão de vida é essa. Então é isso que você vai ter. Uma vida infelizmente miserável, uma vida em que você só reclama das coisas que tá caro, por isso que você não consegue ter dinheiro, uma vida que não é próspera, você reclama do seu trabalho, você reclama de acordar cedo, você reclama da segunda-feira, só reclama, só critica. Agora, pega uma pessoa que pensa positivo, uma pessoa alegre, uma pessoa educada, pode ser quem for, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, ajuda uma ONG, ajuda pessoas necessitadas, aparece um problema na vida dela, porque aparece, não é que não aparece nada, mas ela não se deixa abalar, entende? Ela vai, resolve, na maior boa vontade, ajuda quem precisa, sabe? Pessoa próspera, pessoa que entendeu que não adianta ficar reclamando. Ah, então se eu pensar de forma positiva e ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, significa então que o mundo está resolvido, o mundo não vai ter mais guerra. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Mas com certeza essa pessoa que acorda de manhã feliz, alegre, se cuida, tem uma boa energia, tem uma alimentação saudável, tá feliz consigo, tem uma boa autoestima, tá feliz com o seu shape, tem um relacionamento saudável, tem pessoas que ela ama ao redor, ela trabalha com o que ela gosta. Cara, com certeza a prosperidade flui de uma maneira muito mais natural para essa pessoa do que para uma pessoa que só reclama. Entende? Esse é um pouco da lei da atração que vocês precisam entender, certo? Então, indo agora um pouco mais para frente, né? A lei da atração ela é um mecanismo, ela mostra como funciona, certo? É o que eu falei, é comprovado, certo? Então você tem lá a energia, a frequência, a vibração boa, a vibração ruim, frequências boas, elevadas, frequências ruins, baixas, certo? E você tem a espiritualidade, que eu digo que é a fonte de como ter energia. O que é a fonte? De novo, lembra que a espiritualidade fala sobre inteligência emocional, ela fala sobre autoconhecimento, né? Ela fala sobre hábitos, entende? Como é que você quer ser uma pessoa produtiva, saudável, bonita, com a pele limpa, inteligente, que sabe dialogar, que tem prosperidade no seu trabalho, que sabe conduzir reunião, que é líder? Como que você quer ser essa pessoa que ganha bem e, enfim, né, tem uma vida incrível, casas, carros, uma família próspera, família feliz, só gente legal ao redor? Como que você quer ser essa pessoa se você não consegue cuidar de você? Você não cuida da sua alimentação, você não cuida dos seus hábitos, você não dorme bem, você não bebe nem água. Aqui, ó. Tá bebendo água? Cadê? Não tem um copo de água do seu lado para você ir bebendo? Tem que criar o hábito de deixar a água do seu lado, para ir bebendo água durante o dia. Por isso que chega à noite e você fala, gente, não bebi água hoje. Claro, você quer que a água entre naturalmente em você, sem você fazer nada? Entende? Então, entendido até aqui, esses dois pontos, a gente vai falar agora por que não é bom ser só um, né? Ser uma pessoa que conhece muito da lei da atração e ser ou só ser o outro, que é a pessoa que conhece muito da espiritualidade, né? A pessoa que conhece muito da lei da atração, ela tem uma tendência a se tornar aquela pessoa materialista. Porque ela aprende que com a lei da atração ela vai atrair oportunidade de emprego, ela vai atrair dinheiro, ela vai atrair carro, ela vai atrair, enfim, certo? Lei da atração. Ah, eu quero namorar uma pessoa assim, ela vai atrair. Só que essa pessoa tem uma tendência, como eu comentei, de estar vazia, de não ter um senso de propósito, de olhar para a vida e falar, pô, beleza, eu já tenho muito dinheiro, o que eu faço agora? Não sei o que eu faço, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Já comprei todos os carros que eu queria, já viajei para todos os países que eu queria,
E por mais que eu viaje, por mais que eu compre coisas, eu me sinto vazio ainda. Não sei o que eu faço. Aí por isso que você tem o quê? O problema das pessoas que têm muito dinheiro, mas são tristes, são infelizes. As pessoas são tristes, é impressionante. Não é triste isso? Você tem muito dinheiro e você não consegue ser feliz. Pois é, pessoa que só focou nos bens materiais, certo? Agora, presta atenção no outro lado, a pessoa que é muito espiritualizada. Essa pessoa, ela se conhece, né? Ela tem autoconhecimento, ela já se dá bem com Deus, ela tem uma vida organizada, saudável, enfim, ela tá com a mente limpa, com a alma em paz, certo? Mas essa pessoa que entendeu quem ela é, no que ela é boa, muitas vezes ela não é bem sucedida financeiramente porque ela não aplica a lei da atração. Então ela sabe o que ela faz bem, sabe? Aquela pessoa que, sei lá, gosta muito de dar aula, ou então gosta muito de ser músico, né? Só que não conseguiu uma prosperidade, não conseguiu boas oportunidades, não conseguiu um contato, alguém que, sabe, elevasse ela, enfim, ou ela mesma, por conta da lei da atração, por conta às vezes da mentalidade. Então ela é muito boa no que ela faz. E isso preenche a vida dela, preenche o coração dela. Ela se sente satisfeita com a vida. Ela está, de fato, fazendo o que a sociedade precisa e ela nasceu para aquilo, entendeu? Mas ela, infelizmente, não aplica da forma correta a lei da atração. E aí é onde ela se sente muito preenchida, se sente feliz, mas muitas vezes, cara, tem alguns problemas financeiros, tem algumas questões ali que ainda precisam ser resolvidas, entende? Mas, de toda forma, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que vive bem, certo? E um ponto importante também da pessoa que tem uma espiritualidade muito forte é que essa pessoa também tem uma tendência a ser um pouco passiva, do ponto de vista de agir mesmo, de executar. Por isso que eu comentei aqui alguns exemplos de, vamos pegar o exemplo do músico, né? Músico que é muito bom no que faz, é excelente, todo mundo sabe que ele é bom, mas ele precisaria se mexer um pouco mais, ele precisaria colocar mais energia, sei lá, ir atrás de algumas pessoas que têm bons contatos, pessoas que organizam eventos, algumas pessoas que podem apresentar para ele pessoas, empresários do ramo da música. Ele poderia investir numa página da internet, num canal do YouTube, comprar uma câmera, começar a publicar suas músicas, começar a dar aula na internet, sei lá. Essa pessoa precisaria se mexer. Só que muitas vezes ela não se mexe. E a lei da atração fala sobre isso, né? Não é sobre o que vai cair do céu e você vai ficar lá esperando, nossa, aconteceu, a lei da atração funcionou. Negativo, você precisa agir, certo? Eu brinco que até para ganhar na Mega Sena, você precisa ir lá e fazer o jogo da Mega Sena, porque se você não fizer, você não vai ganhar, entendeu? Ninguém vai lá na loteria, não, vou fazer um jogo aqui para você, vou colocar aqui uns números, entendeu? E vou entregar aí para você. E pronto, olha lá, você ganhou, olha só, ganhei para você. Não existe isso, entendeu? Desculpa, não existe, entendeu? Você vai precisar ter atitude. Então, se você é uma pessoa espiritualizada, se você se reconheceu aqui nesse papel, seja uma pessoa que se movimente, faça valer a pena, vá atrás das coisas, faça acontecer, coloque energia nisso que vai dar certo, beleza? Bom, pessoal, aqui eu acho que a gente conseguiu explicar, certo? Um pouco dos dois conceitos. Espero que tenha ficado claro para você, né? Como eu comentei, trouxe os conceitos, trouxe alguns exemplos e agora, assim, para a gente fechar, certo? Cara, imagina você espiritualizado, certo? Entendendo da lei da atração, como funciona, e você juntar essas duas coisas. É ou não é a resposta para muitas coisas na vida? Para mim é. Para mim, essa é uma das principais fórmulas, não vou dizer que é a mais poderosa, porque como eu falo para vocês, falei aqui no começo do vídeo, eu tô sempre lendo, tô sempre estudando, e aí eu venho aqui, escrevo, raciocino, penso, faço tema de vídeo, então a gente tá evoluindo junto. Posso ser que daqui a um tempo eu tenha uma outra visão, mas eu venho aqui falar para você, beleza? Agora, queria sua ajuda para você, assim, primeiro comentar, me diz se faz sentido, no que você acredita, né? Se ficou claro, se foi esclarecedor. Às vezes você também precisa mandar esse vídeo para algum amigo que
tá perdido em um dos dois, ou então nos dois, na espiritualidade, na lei da atração. E como isso daqui foi mais uma explicação para a gente entender os dois, é óbvio que eu sempre falo para vocês, assistam os outros vídeos, porque aí você vai ter vídeos tanto do ponto de vista da lei da atração, de você ter atitudes, eu falo muito de hábitos aqui, hábitos que vão fazer você chegar em resultados. Eu falo muito sobre espiritualidade, certo? Também, rotinas espirituais, rituais espirituais. Então, esses vídeos vão entrar mais no detalhe, mas esse daqui é uma visão macro, uma visão inicial, ou então uma visão esclarecedora, para você que muitas vezes já viu esses assuntos, mas, cara, ninguém explica direito, ninguém dá um contexto, ninguém fala o que eu tenho que fazer e fica tudo muito solto, beleza? A gente se vê por aí. Um abraço.